Olá, queridos, para quem não me conhece, sou Mila Souza, esse é o canal Luz, Mensagem de Libra. Bom dia você libriano, inscritos aqui no canal, gratidão, queridos. Quero te convidar, se você ainda não faz parte aqui do canal, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo, é necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo, você encontrará aí o meu contato, ok, amados? Iremos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje traz para vocês sobre aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te desestruturado, aquilo que tem tirado o teu sono. Muitos me mostram aqui documentos, né, em relação a isso. É como se toda essa preocupação, toda essa angústia, toda ansiedade, todo esse desequilíbrio envolve aqui algum tipo de documentação importante. Aí as cartas vêm falando, queridos, que essa dificuldade, esse momento que tu atravessa é passageiro. Há uma luz no fim do túnel, ok? Eu vejo que muitos de vocês têm deixado pensamentos, sentimentos negativos dominar vocês. Mas Deus, apesar do momento que tu atravessa, apesar das dificuldades, das estagnações, da falta de força, porque muitas das vezes diante das situações difíceis nos falta força. Deus, ele entra com providência. Porque Deus, ele age no momento certo. Há uns 10 anos atrás, eu tive um sonho e eu me lembro com exatidão. E as coisas de Deus, as coisas espirituais, tem um tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente se questiona, a gente sofre por a gente querer as coisas no nosso tempo e não saber esperar. A gente acha que Deus está à mercê de nós, do nosso querer, e não é assim. Somos sustentados pela misericórdia divina. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E há 10 anos atrás, eu lembro que eu tive um sonho. Esses dias eu estava contando isso para minhas alunas de tarô, que eu dou aula de tarô, e eu estava conversando sobre isso com elas. E eu lembro que eu tive, nesse sonho aparecia para mim uma pessoa, eu acredito que era tipo um padre. Ele estava vestido como padre, tinha um crucifixo no pescoço e usava batina. A batina era preta. E ele tinha o cabelo cortado, lisinho, como corta cabelo de criança. Então, ele tinha o cabelo cortado assim. E ele tinha uma agenda nas mãos da capa preta também, nesse sonho. E ele batia na capa, na capa da agenda e dizia assim para mim: Mila, o teu tempo não é o tempo de Deus. E naquela época eu me lembro que eu estava orando e pedindo a Deus um milagre sobre a minha vida. Porque eu vivia uma vida de muita escassez por não saber controlar o que chegava nas minhas mãos. Eu tinha um compromisso de enriquecer quem era já mais rico, mostrar um padrão de vida que eu não podia ter, e era só de ladeira abaixo, cada vez me entrando mais em buracos. Então, para mim, era quase que impossível sair daquela situação. Foi virando uma bola de neve, enfim. E naquela época, eu estava muito orando a Deus, pedindo a Deus, e eu tive esse sonho nessa noite. E essa pessoa aparecia para mim no sonho e dizia que o meu tempo não era o tempo de Deus, que no momento certo Deus agiria e ele ouviria minhas orações. Passaram-se 10 anos. De uns 4 a 5 anos para cá, ou mais, eu não lembro a data certa, eu comecei a ter a necessidade de ser uma boa administradora, porque o que me fazia fracassar, o que me fazia de uma pessoa fracassada, era a maneira que eu me comportava comigo mesma. E Deus, ele começou a mudar-me de dentro para fora. E eu ver as coisas aonde estavam erradas.
E Deus operou maravilhas. Estamos aqui há 10 anos e hoje a palavra de Deus tem se cumprido na minha vida, mas Deus sabe que eu sempre esperei nele e continuo esperando. Eu peço muito a misericórdia, eu digo, Senhor, que me falte tudo nessa vida, menos a fé em Ti. Porque se me faltar a fé, estou ferrada. Queridos, que nos falte amigos, que nos falte o pão, que nos falte a saúde, que nos falte tudo, mas que não nos falte a fé. É muito triste caminharmos sem fé, é igual palha seca ao vento. O vento leva para onde quiser. O ser humano com fé, ele transmuta, ele faz e ele consegue. Porque Deus, ele dá a vitória. E muitas das vezes deixamos sentimentos, pensamentos. É mais fácil para nós vibrarmos no negativo. Temos a necessidade de ser negativo do que pensar positivo. Eu olho para minha volta. Eu tenho uma amiga que ela é do Piauí. Ela deve estar ouvindo esse vídeo. O nome dela é Luzia. Tenho uma grande admiração pela Luzia. Ela mora no Piauí. E ela é libriana. E ela está aqui todos os dias lendo, ouvindo a mensagem. E um dia desses eu falei isso aqui, alguns meses atrás, e ela me mandou uma mensagem. E ela conversando comigo sobre isso. Que eu dizia num vídeo, eu dizia assim, olha gente, nós não temos problema. E não temos mesmo. Eu continuo com o mesmo pensamento. Você acha que dívida é problema? Você acha que escassez é problema? Você acha que você metendo o pé pelas mãos... Não é problema. Nada disso aí é problema, tá? Sabe o que é problema de verdade? Quem tá na fila do SUS precisando fazer um transplante e não tem pra onde correr. Sabe o que é problema de verdade? É tu ter uma doença incurável e não ter o remédio ali pra te saciar, pra te curar. Sabe o que é problema de verdade? É tu ter um filho que tu não pode dar a cura a ele que tá ali na fila do SUS. Essas pessoas têm problema. Sabe quem tem problema de verdade? Quem precisa pegar um ônibus todo dia e não pode se locomover. Sabe quem tem problema de verdade? Quem precisa sair de casa todo dia e não tem a sua visão. Vai caminhar com essas pessoas para você ver se algum minuto ele abre a boca para reclamar de algo. Focamos naquilo que não temos. Esquecemos a bondade de Deus. A minha vida nunca foi muito fácil. Mas louvo a Deus a todos os minutos. Eu digo, olha Senhor, tudo que eu passei na minha infância, a escassez, onde eu fui criada com uma mãe que cozinhava um ovo e dividia a cada 2 filhos. Você imaginou o que é isso? Você ir para a escola e não saber se vai ter o alimento, tu almoçar sem previsão de janta? Eu passei por isso. Muitas vezes. Ter fome e não ter o que comer. Eu passei por isso. Mas louvo a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito por mim. Porque se não fosse tudo que eu passei lá na minha infância, todas as dificuldades, se eu for contar minha vida, dá um livro. Eu saí de casa com 17 anos, sem profissão, com uma filha no colo, fui recomeçar. Nunca ninguém comprou uma lata de leite para minha filha. Mas Deus sempre me honrou. E louvo a Deus por isso. Então, muitas das vezes, olhamos para nossas vidas e nos damos o direito de murmurar, de reclamar, achar que Deus, ele não nos olha com amor. O que Deus faz por nós, jogamos na mesma hora no mar de esquecimento. A gente não olha para os filhos com saúde, a gente não olha para a nossa saúde, a gente não olha pela casa que moramos, aquilo que nos alimentamos, a gente não olha o sapato que calçamos, as vestes que vestimos, a gente não olha nada disso. A gente só olha o que dá de errado.
E vocês já observaram que a maioria das vezes, eu mesmo, Mila, eu vou dizer aqui para vocês, toda a escassez que eu passei alguns anos atrás, quando eu tinha compromisso de enricar quem já era mais rico, e não tinha compromisso com os meus sonhos, eu não tinha compromisso com os meus projetos e nem com a minha velhice. Quem era culpada de tudo que eu atravessava? Eu mesma era culpada, porque Deus me abençoava com salário todo mês. Eu sempre fui abençoada com aquele salário todo mês. Mas eu sempre fui uma má administradora. E o que Deus tem a ver com isso? Com os meus atos, eu tenho livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com isso, queridos. É hora de parar e nos arrepender e pedir perdão a Deus por todas as palavras de murmuração que têm saído de nossas bocas. Deus a todo momento nos dá graça. Vocês já imaginaram nessa pandemia quantas mães choraram morte de filhos? Quantas pessoas perderam entes queridos? Estamos aqui guardados, livres de todo mal, porque Deus nos deu vitória. Quantas das vezes olhamos para os nossos filhos saudáveis? Porque Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela é inscrita aqui no canal, e a mãe dela está despachada do médico, com câncer na cabeça. E o médico deu três meses de vida. Ela mora em São Luís, Maranhão. E ela chorava muito. Essa pessoa tem um problema, não tem? Saber que a mãe, que é a coisa mais importante da vida dela, vai morrer. E que só Deus pode operar um milagre. Essa pessoa tem um problema. Mas em minuto nenhum, diante de mim, ela reclamou. Ela só dizia assim: Mila, eu queria muito entender o porquê da vontade de Deus, o porquê que Deus quer levar minha mãe agora. Só isso que eu queria entender. Mãe dela com 57 anos, uma mulher jovem ainda. Vamos agradecer. Quanto mais agradecemos, mais recebemos, é fato. Não vamos conseguir vitória murmurando. Lá no Novo Testamento, quando Jesus anda pelo deserto, a Bíblia relata que deu fome na multidão. E quando deu fome na multidão, disse assim: aí eu tenho 3 pães, o outro eu tenho 2 peixes. Sentaram-se embaixo de umas árvores. Jesus, ele conhecendo o seu poder, naquele momento ele poderia ter ordenado aos céus que ali houvesse uma multiplicação. Mas Jesus, conhecendo o seu poder e tendo humildade, ele nos mostrou ali, naquela parábola, naquela passagem, que quanto mais agradecemos, mais recebemos. Ele levantou o pão aos céus e os peixes e agradeceu a Deus, e ali houve uma multiplicação. E muitas das vezes achamos que vamos conseguir alguma coisa de Deus murmurando. A Bíblia diz assim: Deus odeia o murmurador. Tu já pensou Deus te olhar com ódio? Porque a Bíblia diz que Deus odeia. Então, tu já pensou Deus te olhar com um sentimento desse? Pelo que tu tem falado, pelo que tu tem feito? Triste de você. O convite hoje é para que a gente possa olhar tudo à nossa volta. Eu olho todos os dias. Mesmo que a situação que eu viva hoje ainda não é ou não seja aquilo que eu deseje. Mas eu tenho motivos para agradecer. Tenho saúde. Deus me guarda, me livra. Bens materiais? Ah, querido, isso aí você morre, você não leva não. Tá? É uma turbulência muito grande. E às vezes a gente fica se importando com coisas banais. Que custa a nossa saúde, que custa a nossa paz mental. Então, a mensagem de hoje para Libra foi muito forte. Eu nem queria entrar nesse assunto, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quero ler Salmos 37, verso 5, que diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará.
Amém. Meu caminho, a minha vida já está entregue. A vida da minha família já está entregue diante do trono do Todo-Poderoso. E eu sei que o melhor Ele fará por mim, me dando primeiro de tudo sabedoria, visão espiritual sobre as coisas e um coração grato. Porque eu posso ter tudo na vida, mas se eu não tiver fé em Deus e um coração grato, é difícil. Quero agradecer você que está aqui comigo todos os dias. Que o Senhor abençoe a tua vida, o teu lar e a tua casa. Se tu necessita de uma cura, continue confiando em Deus. Se o teu problema é financeiro, tu precisa de uma resposta, de um milagre, querido, isso não é nada para Deus. Ele é expert em operar milagres. Mas a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. E fé é força, é confiança. Não existe uma pessoa que diga assim, eu tenho fé, e murmura. Eu tenho fé, e tá ali preocupado. Então, assim, se tu confia, tu não tem motivo mais para se preocupar. Pode ser o problema maior do mundo, não é nada diante de Deus. Deus, queridos, Ele tá no centro de tudo. Tudo tá na mão dele. E a partir do momento que a gente tem fé, Deus, Ele nos olha com amor. Porque Deus, Ele não decepciona ninguém. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima.